Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Ensinos Online. Meu nome é Carlos Vargas, eu sou professor e nessa terceira aula, pessoal, vamos dar continuidade à parte da nossa tabela do controle de notas. Bom, pessoal, assim, ó, na primeira aula, a primeira coisa que nós aprendemos foi a interface do Excel, como é formada a tela do Excel, as suas barras, linhas, colunas, entre outros itens. Na aula 2 nós aprendemos a criar essa tabela, a qual vocês estão visualizando, e eu ensinei também a parte de organização e formatação da tabela. Nessa terceira aula nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aprender a parte de trabalhar com fórmulas. Vou ensinar para vocês os conceitos básicos para nós começarmos a trabalhar com fórmulas e daqui para frente vocês vão ver o quão maravilhoso é trabalhar com esse programa, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que vocês têm que estar ciente é o seguinte. Uma planilha no Excel ela é composta por vários itens, como letras, números, símbolos. E toda vez que nós colocamos isso numa tabela, nós temos que fazer uma pequena organização. Só que assim, ó, quando nós trabalhamos com Excel voltado para a parte de cálculos, nós precisamos mostrar para o Excel que tanto esses números, letras e sinais, em determinadas situações eles devem ser analisados e processados de forma diferente. Digamos assim, ó, eu preciso pegar e fazer uma soma no Excel. Então, se eu quero fazer uma soma, eu tenho que mostrar para o Excel que é para ele analisar determinadas informações, fazer o processamento dessas informações e dar o resultado para nós dessa soma no caso. Né? Diferente da gente visualizar determinadas informações, selecionarmos e fazermos uma formatação. Então, assim, pessoal, ó, o Excel ele trabalha basicamente com fórmulas. Tá? O que são fórmulas? Fórmulas nada mais são do que comandos a qual nós vamos nós vamos digitar no Excel para que ele pegue, faça análise desses comandos, pegue essas informações que eu estou destinando para esse cálculo, processe esses valores e me dê um resultado que eu preciso. Então assim, a primeira coisa que eu preciso saber, sempre quando eu for fazer uma fórmula no Excel, além de eu me posicionar no local onde eu quero que apareça o determinado resultado, eu tenho que saber o seguinte, fórmula no Excel, pessoal, sempre vai iniciar com sinal de igual. Então assim, ó, toda vez que nós colocamos o sinal de igual e o Excel analisa esse determinado item, ele já sabe que aquilo ali se trata de uma fórmula. Ele entende que aquele processo ali é para ele analisar, processar e me dar um resultado. Então, basicamente, jamais esqueçam disso. Toda e qualquer forma no Excel, ela sempre vai começar com sinal de igual. Tá? Então, fórmulas iniciam com sinal de igual. Então, vou me posicionar abaixo aqui da palavra soma e eu vou fazer o seguinte. Nós temos a matéria português, a qual ela possui 4 notas. Primeiro bimestre 8, segundo bimestre 8, terceiro bimestre 9, quarto bimestre 8. Eu quero que o Excel faça a soma desses valores para mim, para me dar a soma total dessas notas. Então, que nem eu falei no início, eu sempre vou iniciar com o sinal de igual. Então, no momento que eu posiciono o sinal de igual, eu vou entrar com as próximas informações. Pessoal, eu quero passar para vocês aqui no Excel formas mais, digamos assim, arcaicas de fazer cálculos no Excel e formas mais simples, mais rápidas. Mas eu preciso mostrar para vocês, eu preciso que vocês entendam que o Excel, dependendo da forma que vocês tratarem as informações, o resultado pode ser mais rápido ou pode ser mais demorado. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês a soma agora de início é da forma arcaica. É uma forma, por exemplo, da mesma maneira que nós pegamos uma folha de papel e vamos fazer a soma. Então, numa folha de papel, basicamente nós faríamos o quê? Nós escreveríamos o número 8, colocaríamos o sinal de mais,
8 novamente, sinal de mais, o 9, sinal de mais e o 8. Então, basicamente, eu coloquei as 4 notas de português que eu quero que o Excel some. Para ele fazer essa soma, basta simplesmente eu pressionar a tecla Enter, ou seja, a tecla de confirmação. Desta maneira eu estou dizendo para o Excel que é para ele analisar essas informações e me dar o resultado. Então, como vocês podem perceber, ele me deu o valor de 33. Então a soma de 8 mais 8 mais 9 mais 8 é 33. Bom, pessoal, por que eu disse para vocês que essa forma é uma forma meio arcaica? Pelo simples fato que ela exige muitas informações que eu vá colocando para depois, no final, eu pressionar a tecla Enter e simplesmente ter o meu resultado. O resultado saiu corretamente, porque 8 mais 8 é 16, mais 9, 25, mais 8, 33. Ele fez correto. Só que tem um detalhe. Se vocês notarem aqui, vamos imaginar que no segundo bimestre eu errei a nota. A nota de português não é 8, digamos que seria 6. No momento que eu cliquei ali e troquei o número 8 pelo número 6 e pressionei a tecla Enter, vocês vão notar que o valor continua sendo o mesmo da soma anterior, tendo o 8, 8, 9 e o 8. Então assim, vocês vão entender agora o porquê que eu não devo utilizar desta maneira para fazer uma soma, uma média, uma subtração, multiplicação e assim por diante. Tá? Então eu vou explicar para vocês passo a passo. Então vocês já viram que da forma básica, arcaica, a gente faz cálculos dessa maneira no Excel, mas tem uma maneira bem mais simples e prática. Outra coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: toda vez que eu vou fazer uma fórmula no Excel, eu preciso lembrar que as informações elas não permitem, ou melhor, o cálculo ele não permite que eu faça a soma de números com letras. Muita gente acha que tem essa possibilidade, mas de início não tem. Então, deixar bem claro isso aí para vocês, tá? Voltando à nossa parte aqui do Excel, no momento que eu digitei o número 30, eu digitei a fórmula e pressionei a tecla Enter, vocês notaram que apareceu o número 33. Quando eu quiser visualizar a fórmula que constituiu, ou seja, que chegou a esse determinado resultado, eu tenho duas maneiras. A primeira, eu posso dar um clique normal no resultado. Vocês vão notar que aqui na barra de fórmulas ele vai mostrar a fórmula que foi utilizada para chegar a esse resultado 33. Ou a outra maneira é vocês darem um duplo clique na célula que tem o resultado. Vocês notam que além dele mostrar a fórmula para vocês, ele vai liberar ela para edição caso eu tenha alguma alteração para fazer, certo? Então assim, pessoal, nós vamos agora apagar esse resultado 33 e eu vou mostrar para vocês qual é a forma mais correta de nós fazermos uma soma no Excel. Então lembrando que toda vez que nós vamos iniciar uma fórmula, nós vamos iniciar com o sinal de igual. Pressionei o sinal de igual, nós vamos começar a trabalhar a partir de agora com funções. O que são funções? Funções nada mais são do que comandos para o Excel executar determinados cálculos, determinadas tarefas numa fórmula. Então assim, toda vez que eu quero fazer uma soma no Excel, eu vou utilizar a função cujo próprio nome já está dizendo, que é para fazer uma soma. Notem que ao digitar a palavra soma, ou se eu começar digitando com a letra S, o Excel ele vai abrir um menu suspenso para mim, a qual ele vai me mostrar todas as fórmulas, todas as funções, que iniciam com a letra S. No momento que eu digitar a letra O, ele vai me mostrar todas que tem, que nem tem ali a soma, soma quad, somar produto, soma C e assim por diante. Se eu quiser já vir direto aqui e pegar essa fórmula, basta eu dar um duplo clique nela e ele já vai aplicar essa fórmula para mim. Bom, o Excel ele faz uma diferença também. Que nem eu falei para vocês, eu vou sempre iniciar com sinal de igual,
eu vou colocar o número da função, tá? E vocês notem que o Excel ele abriu um parênteses. Toda vez que eu uso uma função, eu sempre vou abrir parênteses para separar a função do resultado dos critérios que eu vou ter que utilizar. Então, nesse caso aqui, ó, eu quero fazer a soma dos valores do primeiro ao quarto bimestre de português. Antes, nós tínhamos feito o que? Nós tínhamos feito sinal de igual, 8, mais 6, mais 9, mais 8. Nesse caso aqui, basta vocês virem em cima do primeiro valor, que vai dar início à soma. Vou segurar pressionado o botão esquerdo e vou arrastando. Notem que ele vai selecionando e na fórmula ali ele vai mudando também ali as informações. B4, 2.C4, B4, 2.D4 e assim sucessivamente. Pessoal, olha só, deixa eu só, antes de nós finalizarmos, deixa eu explicar outra coisa para vocês. Eu continuo segurando pressionado o botão esquerdo do mouse e parei aqui no valor do quarto bimestre. Uma coisa muito importante, pessoal, jamais eu devo incluir na fórmula a célula aonde vai aparecer o resultado, ou seja, a célula aonde está sendo feita a fórmula. Nesse caso aqui, a fórmula nós estamos construindo na célula F4. Eu jamais devo colocar esta célula dentro da minha fórmula, senão vai dar erro na hora de processar, certo? Então assim, pessoal, selecionei aqui as células B4, 2 ponto, o E4, eu vou soltar o botão esquerdo do mouse e vou fechar o parênteses. Então, no momento que eu fechei o parênteses, eu estou finalizando as informações que eu preciso fazer o cálculo. Bom, explicando para vocês a fórmula. Vou colocar o sinal de igual para informar que isso é uma fórmula. Eu vou usar a função soma, que nesse caso eu estou dizendo para o Excel que nós vamos fazer a soma de determinados valores. Vou abrir parênteses para fazer a separação dos critérios que vão ser somados da função, no caso soma. E dentro desse parênteses eu vou colocar um intervalo que vai ser somado. Então, explicando para vocês ali, notem que dentro da fórmula tem escrito assim, ó, B4, 2.E4. Isso quer dizer o quê? Que eu estou dizendo para o Excel para fazer a soma dos valores, do valor que está na célula B4 e vai até a célula E4. Ou seja, o sinal de 2 pontos aqui, ele corresponde à palavra até. Eu estou dizendo para o Excel para fazer a soma dos valores da célula B4 até a célula D4. No momento que eu pressionar a tecla Enter, ele vai me dar o resultado 31. Lembrando que para mim visualizar a fórmula novamente, ou eu dou um clique normal na célula, ou eu posso dar um duplo clique para visualizar a fórmula e também fazer a edição dela, certo? Então assim, ó, fiz esse cálculo. Aí vocês vão dizer assim, tá, Carlos, mas praticamente é quase a mesma coisa. A única diferença é que o valor deu, o resultado deu diferente, porque antes ali na coluna C do segundo bimestre eu tinha o valor de 8, agora eu tenho 6, por isso que deu o resultado 31, mas continua a mesma coisa. Agora que vocês vão entender por que eu devo sempre proceder desta forma. Pessoal, sempre quando eu for fazer uma fórmula no Excel, eu sempre devo colocar o endereço da célula e não o conteúdo dentro dela. Por que isso aí? Porque toda vez que eu precisar fazer uma edição de um determinado valor de uma célula que se encontra informado numa fórmula, ele basicamente vai fazer a atualização de valores. Coisa que antes, quando a gente fez daquela forma arcaica, não foi possível fazer a atualização. Eu alterei o valor de 8 para 6 e ele continuou com o resultado 33. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou pressionar a tecla Enter. E vamos voltar aqui no segundo bimestre, que o valor era 8 antes, eu passei para 6. Então, eu vou clicar aqui,
vou digitar o número 8 e notem que aqui na célula F4, onde está o resultado da soma, quando eu pressionar a tecla Enter, ele vai automaticamente já fazer a atualização do resultado. Então qualquer um desses 4 valores que vocês alterarem aqui, ele basicamente vai refletir a atualização direto na célula que tem a função que está fazendo essa soma. Então vou mudar, por exemplo, o quarto bimestre para 5, o terceiro bimestre para 6, o primeiro bimestre para 6. E notem que toda vez que eu vou fazendo essas alterações, os valores vão sendo sempre atualizados, certo? Então, como vocês puderam perceber, não é difícil fazer uma fórmula no Excel. Claro que esta fórmula que eu estou apresentando para vocês, ela é a fórmula mais básica que tem, certo? Tem fórmulas bem mais complexas, como fórmulas financeiras, fórmulas de comparação e assim por diante. Mas é lógico que nós vamos aprender todas essas fórmulas no decorrer das aulas, certo? Vamos nos posicionar novamente na célula abaixo do resultado que apareceu, no caso ali célula F5, e agora nós vamos fazer a soma dos valores das 4 notas de matemática. Então, lembrando, vou sempre iniciar com o sinal de igual, vou digitar a palavra soma. Outro detalhe, pessoal, muita gente pergunta, Carlos, eu devo digitar a fórmula maiúscula ou minúscula? O Excel ele não faz essa distinção entre maiúsculas e minúsculas em questões de fórmula, de funções. Só tem um detalhe, pessoal, eu sempre devo digitar o nome da função corretamente. Qualquer alteração que eu fizer, a função não vai dar certo. Então vamos lá. Digitei a palavra soma, vou abrir parênteses. Aqui ele aparece no 1, no 2, ou seja, para mim entrar com os critérios que vão corresponder a essa soma, vou vir na primeira nota do primeiro bimestre de matemática, segurar pressionado e ir até a última nota. Cheguei na última nota, paro, para não incluir a nota que vai aparecer a fórmula, fecho parênteses e pressiono a tecla Enter. Mesma coisa vou fazer com a de baixo. Venho aqui novamente, seleciono as 4 notas de história, fecho parênteses e pressiono a tecla Enter. Mesma coisa vou fazer com geografia, igual soma, abre parênteses, seleciono as 4 notas de geografia, fecho parênteses e pressiono a tecla Enter. Ciências, soma, abre parênteses, seleciono as 4 notas, fecho parênteses e dou um Enter. Mesma coisa no educação física, igual, soma, abre parênteses, seleciono os 4 valores, fecho parênteses e dou Enter. E por último, as notas de religião, igual, soma, abre parênteses, seleciono as 4 notas de religião, fecho parênteses e dou Enter. Então, como vocês puderam perceber, pessoal, nós utilizamos a função soma para todas as matérias, para ele fazer a soma das 4 notas de cada matéria, para mim saber quanto que vai dar na soma total dessas 4 notas de cada matéria. Vou selecionar a coluna F, que se encontra a soma, e vou centralizar para deixar os valores no meio da célula, certo? Então assim, pessoal, como vocês puderam perceber, não é difícil trabalhar com a função soma. Lembrando vocês, eu poderia pegar a partir de agora, pular para essa próxima função que seria a média, mas nós vamos trabalhar devagar, pessoal, não precisa ter pressa para trabalhar com Excel. Montem uma planilha, testem, criem essa tabela novamente, pratiquem essa fórmula, porque essa fórmula apesar dela ser uma das mais básicas que tem para iniciantes no Excel, ela é muito importante para determinadas tabelas, determinados
somas de valores em tabelas que vocês criarem. Na aula 4, pessoal, nós vamos trabalhar com a função média, que aí vocês vão entender, eu vou explicar passo a passo como é que ela funciona, tá? De uma forma que não fique nenhuma dúvida para vocês. Então, recordando, nesta aula nós aprendemos a função soma, nós entendemos o porquê de utilizar o sinal de igual numa fórmula, nós aprendemos o que é uma fórmula, que nada mais é do que um conjunto de função e critérios a qual vão ser analisados e processados pelo Excel e baseado nessas informações ele vai me gerar um resultado na planilha, certo? Então, pessoal, ó, agradeço a todos, desejo a todos um ótimo treinamento. Espero que tenham gostado dessa aula. Lembrando, pessoal, ativem o sininho, curtam, compartilhem essa aula com mais pessoas. Pessoal, ajudem a fortalecer o canal, tá? Tragam mais pessoas para se inscreverem para o nosso canal, para a gente poder cada vez mais produzir aulas e aulas de qualidade. Qualquer dúvida, pessoal, deixem nos comentários que eu vou ter o maior prazer em solucionar essas dúvidas para vocês, certo? Um abraço a todos e até mais.